Oi, meu nome é Luciana Quintão, tenho 38 anos e hoje eu venho aqui falar sobre as minhas filhas Bianca e Clara e sobre um pouco de ser mãe. Bem, a Bianca hoje tem 17 anos, né? Então nós já passamos pela primeira gravidez há um bom tempo, né? Não tão grande, mas há um tempo já considerável. E quando nós recebemos a notícia, né, eu e o Rafael, de que eu realmente estava grávida, para nós foi uma surpresa e um grande desafio. Então, quando eu peguei o resultado, né, e soube que ia ser mãe, foi uma surpresa, né, a gente ficou emocionados, mas também um pouco assustados, né, era muito jovem, tínhamos apenas 20 anos e começava ali uma história, né, muito bonita, mas com muitos desafios que, graças a Deus, a gente venceu. A segunda gestação também foi um susto, nada programado por questão de gestação, né? Houve a necessidade de fazer a troca de uma medicação, né, que eu tomava na época, e essa troca ocasionou a vida da Clara, e eu sei que Deus fez tudo isso com um propósito muito lindo, porque enquanto era só a Bianca, eu vivia muito em função da Bianca, não deixava a Bianca crescer de certa forma sozinha. Ai, é triste dizer isso, mas a gente se tentou proteger o máximo que pôde até ali aquele momento. E como dizia a pediatra da Bianca naquela época, foi a melhor coisa que aconteceu tá vindo outra criança, né, para essa família, porque assim eu ia poder também deixar a Bianca ter o espaço dela naquela época. E quando a Clara chegou, então, né, quando chegou a notícia, ó, você tá grávida de novo, a Bianca tinha 2 aninhos, então foi novamente um susto, eu com 22 anos, muito nova, o Rafael muito novo, numa situação financeira não muito favorável naquela época, e tudo muito, muito novo, mas contudo a gente enfrentou aí, né, mais essa gestação com muita alegria, e tivemos aí a Clara para completar nosso pacote aí de filhos, né? Nossas flechas. Ser mãe é desafiador o tempo todo, né? A gente tenta acertar o tempo todo e a gente sabe que nem sempre a gente vai acertar. A falta de experiência, de idade e a caminhada nos trouxe muitos ensinamentos, né? Então, praticar a maternidade da forma como a gente teve, né, as duas meninas, foi algo assim muito surpreendente, né? Nós tivemos muitas coisas legais a comemorar. Eu acho que por estarmos também muito jovens, acertamos em muitas coisas. Enquanto casal, nós crescemos juntos, junto com as meninas, né? Éramos 4 crianças, nós éramos felizes, né? E crescemos ali com o apoio dos nossos pais e cuidando delas e ensinando elas aquilo que a gente acreditava que era importante e acredita até hoje que é importante. Vários desafios aconteceram, né? Vários medos, né? Medo de estar fazendo errado. Eu lembro que muitas vezes, enquanto elas pequenininhas, assim, 3, 4 aninhos, que elas não conseguiam ainda se expressar, né? Eu perguntava, vocês estão felizes? Vocês são felizes? Eu sempre perguntava para elas, né? E sempre quis colocar assim, nós amamos vocês, a gente faz tudo por vocês. O fato da gente ter que correr atrás de muita coisa ao mesmo tempo, da criação delas, fez com que a gente também deixasse para trás muitas coisas preciosas. Por exemplo, eu trabalhei o tempo todo, né? Quando a Bianca nasceu, eu tive que trabalhar, dar sequência à faculdade e cuidar das coisas, né, que a gente tinha ali de responsabilidade nessa nova fase que a gente está vivendo. Então foram dias muito corridos, foram decisões muito importantes a serem tomadas e que a gente precisava de fazer tudo que a gente estava se dedicando a fazer ali, né? Então a faculdade, né? Eu lembro que quando a Bianca estava com um ano e pouquinho, eu falei com a minha sogra assim, não vou dar conta, vou parar de estudar. E aí a Silvana falou assim, não, você não vai parar de estudar. Filho todo mundo tem, você vai continuar, nós vamos te ajudar e você vai formar. Então naquele momento ali, aquela palavra foi muito importante, porque eu ia parar, mas contudo, a gente, né, conseguiu levar todo aquele momento juntos, trabalho, escola, criança.
casa e prosseguimos. No primeiro momento difícil que a gente passou como mãe, que eu passei, eu tô falando a gente porque o Rafa sempre esteve muito presente, né? Então a gente viveu essa maternidade muito juntos, graças a Deus. Mas o meu primeiro momento assim, mais difícil, e aí eu tenho que falar tanto da Bianca quanto da Clara, porque foram duas experiências distintas. Na Bianca, quando ela estava com 2 aninhos e ela caiu e quebrou o braço, né? E ela teve que se submeter a uma cirurgia para colocar um pino no braço. E foi assim um momento muito difícil, porque por mais que eu me cerquei de cuidados com ela, eu ainda tive ela, né? Com essa fratura. E teve que ser teve que passar por uma cirurgia, então isso foi muito difícil naquela época. Eu lembro que eu chorava muito, chorava constantemente, porque eu olhava para ela com aquele bracinho e o médico falou assim, vamos fazer um teste de 30 dias, quem sabe esse osso não volta para o lugar. E aí a gente não precisa fazer intervenção. E foram 30 dias muito duros, assim, era um final de ano, era dezembro para janeiro. E aí, quando passaram os 30 dias que a gente levou ela no médico de novo, ele falou, não, vai ter que operar. Foi, assim, terrível, foi muito difícil mesmo, aquela experiência. E o que aconteceu no desdobrar dessa história, né? Deus foi muito lindo. E quando a Bianca estava dentro do bloco cirúrgico pela segunda vez, a primeira vez ela entrou para o procedimento e eles conseguiram voltar o osso. Porém, ela caiu novamente no hospital e teve que, sim, submeter novamente a uma cirurgia. E nessa segunda cirurgia, no meu coração estava assim, Deus vai levar a Bianca. Ela não vai passar dessa anestesia. Eu chorava constantemente. E nessa segunda cirurgia, eu lembro do médico levando ela para o bloco cirúrgico e passados assim 20, 30 minutos no máximo, o médico me chamou a mim e o Rafa no bloco e eu falei, pronto, ela morreu. É a primeira coisa que eu falei com o Rafael, que eu quase morri naquele dia. E aí o médico vem desesperado, sacudindo as raios-x, assim, os raios-x na mão, falando assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o braço dela voltou ao normal. E aí ele mostrava o raio-x minutos antes dela entrar no bloco e o raio-x no bloco. O osso tinha colado. Foi o primeiro grande assim, milagre que a gente viveu mesmo na vida da Bianca. E eu orei e eu falei com ele assim, chorando. Eu sei que você não sabe o que aconteceu, mas eu sei quem Deus é na minha vida. E glória a Deus, porque ela conseguiu estar melhor. Ele falou assim, nós não vamos operar. Ela está em alta agora e ela vai para casa agora. E aí, nesse dia, eu já não quis deixar, né? Porque foi por causa de depois cirúrgico que ela caiu de novo. Eu saí para almoçar, ela caiu, mas dessa vez eu já não quis deixar ela sozinha. Mas agora eu fico com ela até ela chegar em casa. E graças a Deus, a gente pôde ir para casa com ela e nós não tivemos mais nenhum problema, porque Deus verdadeiramente curou ela naquele dia. E a Clara? A Clara, a gente teve uma gestação muito tranquila, as duas gestações foram muito tranquilas. A da Clara foi uma gestação, acho que mais tranquila, porque eu já conheci o processo. E quando a Clara nasceu com uma mancha no pulmão. E essa mancha no pulmão ocasionou que ela ficou internada 5 dias. A médica que atendeu a gente nesse tempo, né, a pediatra, ela falou comigo assim um dia, no dia que ela internou, ela não vai sair daqui, ela não vai precisar só de 5 dias, ela vai precisar de mais. E você vai ter que ir embora. E eu falei com ela, não vou embora sem minha filha, doutora. E eu tinha 5 dias pelo meu plano, né, pelo meu convênio, para ficar com a Clara no hospital. Depois de 5 dias eu tinha que ir embora. No 4º dia, a Clara já estava com um quadro de icterícia e a médica fez o exame e falou comigo assim, olha, não sei quantos anos de medicina, eu nunca dei alta para uma criança com o quadro que ela está de hoje para amanhã. Você vai embora para casa. E eu lembro que eu muito onça, né, falei com a médica assim, ela vai embora amanhã comigo, doutor. Porque eu creio num Deus que vai fazer essa icterícia cessar e amanhã ela vai embora. Ela falou assim, veremos, eu faço questão de olhar antes de eu trocar meu plantão, eu trocar o plantão meio-dia. Quando foi 11h50, essa médica me chama na sala e abre o exame da icterícia na minha frente. E aí tava assim, 4 enfermeiras juntas. E aí ela foi abrir o olho e eu lembro como se fosse hoje. Ela ficou
branca. E ela olhou para mim e falou assim, sua fé é muito grande, hein, mãe? Meninas, a Clara está de alta. Entregou a Clara para mim. E eu falei com ela, em tantos anos de medicina você nunca viu isso, mas eu vejo, porque o Deus que eu sirvo, ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. E aí, viemos embora com a Clara, e a Clara num grude, a Clara ficava só grudada em mim. Tinha que chegar em casa, eu tinha que tirar a roupa do dia e colocar pertinho dela, assim, pra ela dar sossego, senão só ficava grudada, gente. Mas foi crescendo e fomos passando aí por grandes histórias, mas acho que essas duas histórias aí marcaram muito a nossa vida com elas, assim, do que Deus fez através delas e também para estruturar a fé que a gente tem. Então a maternidade, ela nos trouxe muita experiência de Deus também. História de superação com elas, né? Eu acho que existem várias histórias de superação nesse processo todo. A cura delas é uma superação. E ver onde elas estão hoje, o quanto elas são inteligentes, como é lindo ver como que a Bianca tem as habilidades dela e trabalha isso muito bem, como a Clara tem as habilidades dela e também trabalha isso muito bem. Ver que elas cresceram, ver que os nossos desafios, né, as nossas escolhas na caminhada, para que elas se tornassem melhores do que nós somos, na época em que tínhamos a idade dela, valeu muito a pena. Então esses desafios são muito legais, assim, ver elas crescendo e ver elas bem, ver elas aprendendo, ver elas desenvolvendo talentos e superando cada dia mais as dificuldades e aprendendo a crescer. Histórias engraçadas a gente tem várias, né? E como também são duas filhas, são duas histórias engraçadas, ou mais, mas vamos contar duas. O mais legal, assim, a Bianca sempre foi muito quietinha, né? E um belo dia a gente fez uma viagem, ela estava com 5 para 6 anos, a gente foi para o Hot Park. A Karina estava com a gente nessa viagem, né, Rafael? E aí, nessa viagem, a Bianca distraiu o Hot Park, e eu mais ainda, né, deslumbrei. E quando percebi, cadê a Bianca, gente? Bianca tinha sumido. Não sei se é engraçado ou se é trágico, mas sei que a Bianca foi andando, distraindo e sumiu. E lá é gigante, né, gente? Então chega a Bianca com aquela carinha toda espantada. Mamãe, eu te falei que eu estava ali e eu morrendo. Não, você não falou. Falei, mãe, eu estava lá. E aí um amigo nosso, né, era até pai de alunos da nossa escola, que eu trabalhei, que encontrou ela e trouxe ela de volta. E ela, mamãe, mas eu havia te falado. Eu falei, falou nada. Você quer me matar do coração? E aí ficou todo mundo assustado, mas aliviado, né? E ela lá com a paz, gente. A Bianca é a paz que excede todo entendimento. Já a Clara, minha filha, Clara com 3 para 4 anos na escola. A gente estudava, elas estavam numa escola que eu trabalhava também antes. E nessa escola, não era uma escola cristã, ela aprendeu nessa idade que precisava confessar Jesus, para Jesus ser o salvador, né, dela. E eu levava elas para a escola todos os dias. E aí as duas sentadinhas no banco de trás, eu ouvindo a conversa de Bianca e de Clara lá atrás. Aí chega Clara e fala assim, ô Bianca, a minha amiguinha, ela falou que não quer aceitar Jesus. O que eu faço? Eu vou bater nela. Eu vou bater nela. E a Bianca sempre muito doce, a Bianca, não! Mamãe, a Clara quer bater no coleguinha porque o coleguinha não quer aceitar Jesus. E aí a Bianca falou assim, não é assim, Clara. E aí a Bianca explicou para ela, a gente conversa, mas a pessoa tem o direito de falar não, você vai orar por ela. E ficou marcado isso, porque sempre quando a gente vai conversar, a Bianca fala, eu bato nela. Lembrando desse caso da Clara querendo bater no colega que não queria aceitar Jesus. Vê se pode. E foi muito engraçado aquilo ali, naquele momento foi muito engraçado. Tivemos várias histórias engraçadas. O banho de óleo da Clara, né? A Clara saindo do banheiro e tomando um banho de óleo. Tivemos os casos, né, de eu arrumando a Bianca lá no maior amor, terminando de tomar banho, mas esqueci
a banheira cheia d'água. Quando eu lembrava que a Clara já estava pronta, ela estava lá dentro da banheira d'água. Tinha que limpar e lavar ela toda de novo. A Bianca, gente, ela era tão fofa, tão fofa, que meu pai tem sempre um xodó com o carro, muito grande. E a Bianca achou fofíssimo pegar uma pedra e desenhar uma flor no capô do carro do meu pai. E assinou. Meu pai quase morreu, mas ele, ao invés de xingar a Bianca, né? Tava com 5 para 6 anos, me chamou. Olha aqui, o que sua filha fez? E aí, quando eu olhei, eu não aguentei, comecei a rir, tinha uma flor, gente, no capô do carro, desenhado com uma pedra. E ao invés dele ficar bravo com ela, ele ficou bravo comigo. E aí, quando ela chegou, vovô, eu fiz pra você ficar muito feliz. Aí ele parou de me xingar. Ô, minha netinha, mas eu gostei demais da sua arte. Muito obrigada, foram só pérolas. Essas são algumas delas aí que elas fizeram a gente rir bastante ao longo desses anos. Falar da minha mãe é ponto baixo, né, Rafa? Não dá pra falar da minha mãe sem chorar, né? Eu tive fases de relacionamento, acho que todo mundo passa por isso com as mães, né? Eu perdi minha mãe em 2020, tá, gente? Por isso que falar da minha mãe não é fácil. Eu cresci com a minha mãe sempre muito perto. Que repliquei muito do que ela fez comigo. Que foi ser muito protetora, ao mesmo tempo encorajar, ao mesmo tempo que parecia estar muito perto, muito longe, mas só na aparência, tá, gente? Eu brinco muito que eu sou o Shrek, eu tenho essa aparência grosseira por fora, assim, às vezes falo muito o que eu penso, às vezes não, eu falo o tempo todo o que eu penso, mas com sabedoria, tá, pastor? Não fica bravo, não, tô aprendendo. E, ao mesmo tempo, ali, sempre presente, sabe? Nos momentos em que, mãe, eu não vou dar conta de fazer isso, vai? Eu não te criei pra você não desistir, você vai dar conta sim. Mãe, eu quero fazer letras. Como assim você quer fazer letras? Você não sabe nem escrever direito, vai aprender a escrever primeiro. Então, assim, foram palavras às vezes duras, mas que me encorajavam. Eu falava, vou fazer sim, que eu sou capaz. Você não me ensinou, você não falou que eu consigo, então eu consigo. E ela falava comigo assim, que eu quis fazer tudo muito depressa, né? Eu nasci praticamente chegando ao hospital, então quis nascer rápido. Ela sempre falava isso. Eu queria fazer tudo fora do tempo, eu sempre quis estar à frente do tempo. Então, eu sempre gostei de estudar, eu sempre estudava para um objetivo. Eu entrei na faculdade primeiro que os meus irmãos, meus irmãos sendo mais velhos, eu formei primeiro. Eu fiz coisas, assim, primeiro, muito à frente de muita coisa, mesmo com algumas restrições que a gente tinha, mas eu sempre corri muito atrás, eu sempre fui muito em cima das coisas. Então, ela sempre falava isso, né? Ela falou, você teve filho rápido porque você fez tudo muito rápido. E teve um dia que eu lembro que eu estava, ai mãe, por que minha vida é assim, né? Eu tenho filho, mas não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Ela falou assim, são caminhos e escolhas. Você escolheu esse caminho, você quis ir à frente nesse momento. Nada acontece fora do seu tempo. Esse é o seu tempo, você vive assim. E aí ela sempre repetia, você nasceu primeiro, lá, toda a história. E povou primeiro, lá. E isso foi mesmo, casei cedo, nasci rápido, tive filho rápido, formei rápido. E foi tudo assim, muito rápido na minha vida. Então, eu vejo que isso foi muito por conta dela encorajar, dela falar, vai, você consegue, dela não desistir, de quando passou na faculdade era caro, não dava pra fazer, mas aí ir atrás, correr e fazer e brigar, né, Rafa? Minha mãe era ótima, gente. Minha mãe arrumava um barraco que era difícil. E eu puxei ela de vez em quando precisava, fazer uns também. Tô melhor, pastor Robson, tô melhor. Eu tô mais quieta. Eu percebo assim, que nesse fato de encorajar e de ir à frente, de falar, vai, você consegue, eu consigo fazer isso muito bem com as meninas. Às vezes eu falava com minha mãe assim, eu lembro que eu falava com minha mãe assim, minhas filhas nunca vão estudar escola integral. Porque eu estudei escola integral, gente, eu achava terrível. Quando as meninas estavam no 3º ano, eu tive que colocar na escola integral. E ela falava assim, uai, pra quem falava que meu filho nunca ia estudar escola integral, mãe, eu precisei, né? Então, assim, houve coisas em que eu tive que voltar atrás, né? Houve coisas em que eu falava que eu não ia falar com as minhas filhas, mas eu falo.
Se eu for aí achar, você vai ver. Como assim? Não me responde, eu não sou sua amiga, você não é qualquer um. Todas essas frases de mães que a gente fala que não vai replicar, a gente replica. E eu percebo assim que essa relação com ela fez isso. Eu fui uma filha muito ousada no sentido de sonhos, eu sempre batia muito de frente, mas eu nunca fui uma pessoa má, sabe? Eu sempre queria algo pro bem. E eu vejo que o apoio da minha mãe em tudo que eu fiz ali, de certo, fez eu chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou. Eu sou muito grata a isso. Eu tive, então, uma adolescência comum, como de todo mundo, de conflitos com os pais, né? Mas eu tive uma fase muito boa de convivência com ela, como minha amiga, minha mãe, mais que amiga, minha mãe, e que me ensinou valores e que me ensinou a ser quem eu sou. É muito triste não ter ela aqui. Eu falo com o Senhor todos os dias. Eu sei que é propósito dele, mas não ter ela é muito ruim. Bem, todas as duas foi um susto, mas né, de descoberta, assim, de gestação. Mas foi algo sonhado, né? Quem me conhece, minhas amigas de infância, que eu as tenho até hoje, sabe que desde lá dos meus 12, 13 aninhos eu falava que eu ia ter Bianca, né? Eu falava que ela chegaria, e esse sonho de ser mãe, ele me acompanhou a vida inteira. E glória a Deus por eu ser mãe, eu sou muito feliz. Então, ter a Bianca e ter a Clara foi a realização de sonhos. E eu sei que os sonhos que são plantados em mim foram dados pelo Senhor. Eu sei que um conselho que eu daria para as duas: não se afastem do Senhor. Mesmo que a trajetória seja difícil, olha para Ele. Ele é o nosso foco. Ele é nossa razão. Ele nos colocou aqui. Vocês não são uma obra do acaso ou do destino. Vocês são plano de Deus, sonho de Deus. Salmo 91 fala que Ele escreveu todos os nossos dias e o de vocês, antes mesmo que nós tivéssemos qualquer um dia deles. Então, viva o propósito do Senhor. Escolha viver aquilo que Deus tem para vocês. Busque o Senhor enquanto a gente pode encontrar. Eu separei para esse momento uma lembrança que eu trouxe. Quando eu estava grávida da Bianca, eu ouvi uma música do André Valadão que falava assim: como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. E eu sempre profetizava isso na minha barriga para Bianca, e sempre profetizava isso na barriga para Clara, e falava que elas seriam um bom perfume, que elas profetizariam nas nações, elas seriam setas nas nações. E às vezes a Bianca, sabe, ela me confronta, né, no sentido assim: mãe, eu quero ir embora para outro país. A Clara fala: mãe, eu quero ir para a Coreia. Gente, Coreia não é ali, né? É nos Estados Unidos, né? Eu queria ir para os Estados Unidos, eu não quero ir para a Coreia, gente. Não dá. Mas eu sei que aquela palavra plantada lá atrás é que faz você, Bianca, e você, Clara, ter a convicção de que vocês irão para as nações, para perfumar as nações, para fazer com que as nações se dobrem e acreditem e creiam e vejam o Senhor através da vida de vocês. Então, se eu tenho algo para dizer para vocês não se afaste desse Deus. Ele tem sonhos a respeito de vocês e Ele vai cumprir cada um desses sonhos na vida de vocês. Bianca, você me surpreende todos os dias com o seu jeito de olhar para as pessoas, seja quem for, com o amor que você destina a todas as pessoas. Você é uma pessoa que me ensina no sentido de abrir mão de você pelo outro. Muitas vezes eu me questionei ao longo desses anos: será que fui eu quem estraguei a Bianca, fazendo com que ela sempre abrisse mão dela para o outro? Mas o Espírito Santo sempre me dizia que não. É porque essa é você. Se você tiver que abrir mão daquilo que você tem para ver o outro bem, você fará. E você é isso. Eu sempre te disse, eu olho para você, você destila amor. Então, que eu possa aprender com você, filha, a ter tanto amor pelas pessoas. Continue amando as pessoas, continue desenvolvendo seu lado artístico, continue sendo essa pessoa sensível. Você é linda, tanto por dentro quanto por fora.
E eu fico muito grata a Deus por ver tanta beleza em você. Já a Clara, gente, a Clara sou eu. Mirim, pouco mais tratada, mas sou eu, né? Sincera, franca, direta, uma profeta. E eu tenho visto a Clara crescer em Deus. E eu vejo e eu falo isso com ela: filha, é estudar a palavra. Você consegue, pela palavra, ensinar a muitos. Ela tem um dom de profecia também. E ela dança pro Senhor do jeito dela, tá? Não pode falar que tá fora do ritmo, não, que ela fica brava. Mas é do jeito dela. E ela faz, e ela tem assim essa desenvoltura de estar na frente, de ser líder, positiva e de tomar pedrada. Quantas pedras eu vi esse ano você tomar e estar firme, em pé e direcionada e crendo e buscando o Senhor e aprendendo. Então, para você, claro, que você continue crescendo e aprendendo de Deus. Estude a Bíblia, você vai ser uma grande ministra, eu tenho certeza, viu? Um beijo para vocês. Eu amo vocês. Às vezes eu pareço o Shrek, dura, longe, mas eu tenho um coração gigante. E tudo que eu puder fazer vai ser sempre por vocês e para vocês. Tá bom? Mamãe te ama muito, Bibi. Mamãe te ama muito, Clarinha. Feliz Dia das Mães!